A paz do Senhor, meu povo! Já estamos aqui ao vivo, pontualmente, às 9 horas e 22 minutos. Eu sei que nesse momento as pessoas vão começar a entrar na live, as pessoas vão começar a serem acionadas aqui na live. E eu já quero incentivar você que começou a entrar aqui a convidar mais 3 pessoas. Juliana tá aí, entrou aí agora. Ju, chama mais um. A Paz, Beatriz, chama mais 3. Envia esse aviãozinho aqui para pessoas que você sabe que precisa ouvir uma palavra de vitória hoje, neste dia. Olha, Cássia Araújo, tanta gente entrando aí, meu maridão. Mariana, Ju, beijo no coração, vocês são bênção. Obrigada por estarem aqui. A gente vai falar hoje sobre como vencer a procrastinação segundo a Bíblia. A paz do Senhor, Leonor. Paz do Senhor, bênção. Valdicele, aí também. Cumprimentando todos vocês e já quero incentivar vocês aqui. Deise chegou. Vai enviando o aviãozinho para 3 pessoas, 4 pessoas. Pessoas que estão passando por alguma dificuldade, alguma provação. Pessoas que vocês acreditam no potencial. Pessoas que vocês sabem que precisam ouvir essa palavra aqui agora. Então, já vai lá, envia esse aviãozinho e não sai da live, fica até o final, porque eu tenho certeza que hoje vai ser o rumo profético na sua vida para você vencer e romper com as adversidades que te impedem de viver o novo de Deus. Isso mesmo, tem novo de Deus para a tua vida, tem promessas antigas para se cumprirem na tua vida e você precisa dessas chaves para viver esta plenitude. Porque Deus já liberou. Você só precisa viver. Você precisa só se alinhar e se posicionar com aquilo que Deus já liberou para sua vida. Então você que está entrando aqui, não sai. Live sobre como vencer a procrastinação segundo a Bíblia. Fica aqui comigo, porque talvez você esteja pensando assim, a minha vida não tá dando certo, tem alguma área da minha vida que está paralisada, eu estou vivendo um ciclo vicioso de derrota, de frustração, eu estou vivendo num momento de muita dificuldade, nada dá certo pra mim, e essa live de procrastinação não tem a ver comigo, então eu vou sair. Não, essa live é pra você sim. Tem tudo a ver com a sua vida, com os resultados que você alcança. Tem tudo a ver com aquilo que você está vivendo aqui e agora e o teu amanhã. Então você não pode sair dessa live. Não pode. E aproveita para ser um instrumento de Deus e enviar o aviãozinho para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar rapidamente falando do momento que eu estou vivendo. E esse momento é muito importante porque eu vou abrir agora o meu coração para vocês. Eu vou abrir aqui um pouquinho da minha particularidade, da minha intimidade, para que vocês entendam que este momento e esse cenário de procrastinação não é algo isolado de algumas pessoas no planeta Terra, não. Todo ser humano ele tem um nível de procrastinação. Porque isso é natural do ser humano, é um comportamento natural do ser humano. O problema dessa procrastinação é quando ela se torna um hábito, uma rotina. E, por exemplo, na minha vida, no momento que eu estou vivendo agora, grávida, de quase 9 meses, tô aqui com a Estherzinha, ó, dando lugar na terra aqui dentro da minha barriga. Ela tá super agitada. E aqui eu poderia utilizar vários argumentos e motivos, poderia dar várias desculpas para não estar aqui hoje. Mas eu separei esse tempo como prioridade para executar aquilo que Deus já determinou para que eu executasse e vivesse o seu propósito. Então, você veja, eu poderia dar milhões de desculpas para não estar aqui, mas eu estou aqui. As desculpas, os argumentos, nada pode ser suficiente para nos impedir de vencer, de avançar, de conquistar e de crescer. Então, vamos lá. Live número 1. E eu já quero dizer a vocês que vai ter mais uma live semana que vem. Já agenda aí. Terça-feira que vem vamos ter mais uma live sobre procrastinação. Porque é um tema muito grande. Vencendo a procrastinação, segundo a Bíblia, é um tema amplo. E para isso a gente precisa dar uma esmiuçada em algumas coisas. Hoje nós vamos aprender juntos o porquê eu preciso vencer a procrastinação, como eu vou vencer e quando eu vou vencer.
é necessário a gente responder esses 3 tópicos hoje. E você que já está aqui na live, já está participando, já vai deixando perguntas aqui que eu vou pedir para meu esposo lindo, maravilhoso, que está aqui perto de mim, para que ele possa registrar essas perguntas e a gente responder no final da live. Se você tem alguma dúvida, enfim. Tem umas que eu fiz uma caixinha de perguntas nos stories e já separei 7 perguntas para serem respondidas no final, tá bom? Então vamos lá. Hoje o meu objetivo é te incentivar, te motivar, trazer à sua memória o porquê você precisa vencer. Incentivar você a sair da zona de conforto, a sair do comodismo, a sair dessa zona de repetitividade. Preciso que você entenda uma coisa. Deus já liberou promessa para você. Você tem sonhos dentro do teu coração. Você tem planos, projetos, objetivos. Tem pessoas que chegaram aqui com o desejo de se tornar um empresário. Tem gente que tem um livro aqui engavetado. Tem gente que tem um ministério abençoado. São pessoas, vocês são pessoas de potenciais. Vocês têm um potencial incrível. Basta vocês acreditarem no poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Acreditarem em vocês mesmos e se capacitarem ainda mais, porque por mais que Deus se aperfeiçoe em nós, o poder dele nos capacite, por mais que a gente tenha capacidades adquiridas por meio de conhecimentos, faculdades, experiências, a gente também precisa continuar crescendo e evoluindo. Então já percebe aí, nesse momento na sua vida, que você precisa entender que você tem um potencial que é lapidado por Deus diariamente, e que você também precisa fazer com que ele cresça. Esse potencial já está dentro de você. Você é um instrumento poderoso na mão de Deus. Você é uma bomba atômica no inferno. A palavra de Deus diz em Mateus 16... que ele deu autoridade à igreja, ele deu autoridade a mim e a você, para saquear as almas do inferno. Então nós somos um instrumento poderoso para tirar aqueles que estão na lama, aqueles que estão no pó, aqueles que estão vivendo uma vida terrível, seja em qual área for. Seja na medicina, seja através da psicologia, seja através do esporte, seja através da tua profissão, seja através daquilo que Deus te entregou. E talvez você não esteja alcançando toda a plenitude, toda a completude do que Deus tem na sua vida, porque simplesmente você não está executando aquilo que era para executar. Você consegue entender que existe um potencial enorme dentro de você. Ele precisa alcançar as pessoas que estão aniquiladas, presas no inferno. E ao mesmo tempo, essas pessoas vão ser propagadoras daquilo que você semeou. Então, a partir de agora, não ache que você nasceu para dar errado, não ache que você nasceu para ser derrotado, muito pelo contrário. Deus separou uma vida de vitória para você. Não significa que não vai ter aflições, não significa que não terá dificuldade, muito pelo contrário. Ele já nos alertou em sua palavra, vai haver aflição, vai haver dificuldade, mas o Senhor separou para a gente uma vida de vitória. E que vida de vitória é essa? Em Cristo Jesus, ele venceu a morte, ele venceu os grilhões do pecado, ele venceu o inferno e ele estabeleceu uma vida de vitória, de plenitude. E é essa vitória espiritual que nós precisamos ter em mente. Executando ela, nós vamos alcançar vitórias nas promessas que Deus tem no nosso campo físico. Porque não adianta nada a gente ter uma promessa, a gente ter algo espiritual estabelecido sobre nós, se nós não executamos na nossa vida física, na nossa vida como ser humano, se nós não colocarmos em prática. Porque vai ser uma promessa que não vai se cumprir. Porque tem pessoas que têm promessas e morrem. Isso é uma verdade. Porque, vamos lá, quantas vezes você já ouviu o testemunho de uma vovó que orou muito pelo neto, orou muito pelo neto, orou muito pelo neto. Tinha a promessa que o neto ia se converter, ia se salvar. Ela morreu sem ver a salvação do neto, mas o neto sabia daquela promessa e ele já testemunhou na igreja dizendo assim: eu sei que minha avó orou muito por mim, ela tinha uma promessa de que eu ia ser salvo e eu estou aqui para contar esse testemunho. Ela não viu a promessa se cumprir. Um exemplo é Abraão. Gênesis 12, a palavra que Deus libera sobre ele é: você tem uma promessa, Abraão, te farei pai de nações. Você vai ser grande e eu vou te dar a possessão de muitas terras. Me pergunte se ele recebeu tudo isso. Ele recebeu de forma espiritual, mas fisicamente ele não viveu aquilo porque ele não estava vivo. Ele faleceu antes da completude da promessa. Mas existem promessas que Deus quer cumprir
em vida. Um exemplo é Josué. Se você vê Josué, ele recebeu uma promessa de que ele iria entrar na terra, iria fazer com que o povo entrasse na terra, liderasse a terra de Canaã, e assim aconteceu. Por quê? Ele ficou dormindo? Não, ele se levantou, ele foi forte e corajoso, como Deus disse que ele deveria ser, e ele enfrentou as dificuldades, ele enfrentou as batalhas e venceu. Então, a partir de agora, eu quero motivar o teu coração, te incentivar a acreditar nas promessas e potenciais que você tem, para você começar a executar elas, tá certo? E agora já envia este aviãozinho para 3 pessoas no mínimo. Ajuda essa live a alcançar mais pessoas. É uma live evangelística, mas também uma live de propósito. Uma live que está aqui com o intuito de trazer não somente a visão espiritual, mas uma visão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então vamos lá, vamos entrar no tema. Já falei aqui uma introdução para que você entenda o seu potencial. E vamos responder a primeira coisa. O que é procrastinação? Procrastinação é o adiamento de alguma coisa, é a protelação, é deixar para amanhã ou deixar para depois algo. Isso é em qualquer área da vida, porém a sua maior atuação é naquilo que é prioridade. A gente consegue executar atividades secundárias, a gente consegue executar coisas do dia a dia, a gente consegue se alimentar até, que são coisas secundárias, mas as prioridades como escrever o livro, como estudar, como treinar, como fazer um plano novo, executar um plano novo, uma viagem em família, um tempo em qualidade com a família, a realização de um sonho, o planejamento financeiro, você não consegue executar. Por quê? Porque as coisas que não são tão importantes, que não são tão prioridade, você sempre deixa em primeiro lugar e as prioridades você faz depois. Você sempre deixa para depois e nunca executa. Então, quando você tem esse tipo de atitude, você deixa de viver o extraordinário, você deixa de viver os planos de Deus para sua vida, as promessas de Deus para sua vida. Por quê? Porque sempre está sendo colocado para depois aquilo que é prioridade. Mas a procrastinação, ela não está só no que é grande, no que é prioridade. Ela também tem a sua atuação nas coisas pequenas. Por exemplo, você escovou o dente e deixou a pasta de dente aberta na pia e você diz, eita, tenho que fechar. Não, daqui a pouco eu vou ali e volto, e você não fechou a pasta de dente, ela ficou aberta, você foi, fez todas as outras coisas e de repente a pasta ficou dura. Quem nunca passou por isso? A pasta ficou dura porque você não fechou ela na hora que era para ser fechada. E essas atitudes são pequenas. Então, a procrastinação, ela tem uma atuação grande, ela tem uma atuação pequena, e ela está no coração, ela está no ser humano de forma geral e no mundo todo. Não tem dinheiro, não tem país, não tem QI, não tem aparência, todo mundo tem. Agora, existem as pessoas que vencem, as pessoas que conseguem ser disciplinadas e as pessoas que vão se entregando e se torna um hábito de vida e um ciclo vicioso. E você está aqui nessa live porque você entende que esse ciclo vicioso não é para você. Você entende que precisa romper com essa área da sua vida para viver tudo que Deus separou para sua vida. Para vencer qualquer coisa, precisamos ter um coração ensinável e diligente. O que é um coração ensinável e diligente? Eu preciso olhar para mim, me autoanalisar e entender aonde estou falhando e aonde eu preciso melhorar. Para vencer na vida, para vencer a procrastinação, eu preciso ter um coração ensinável. Ensinável por Deus, ensinável pela palavra de Deus. Então, tudo isso é muito importante. Tenha um coração ensinável. E por isso nós vamos orar aqui e agora, para que Deus abra o nosso coração para o entendimento, para o aprendizado, para executar isso de forma diligente, de forma sábia. Senhor, meu Pai, nós queremos te louvar por esta live, te louvar por cada um que está entrando aqui agora. E sabemos que a tua boa mão está estendida sobre nós. Pai, em nome de Jesus, que o teu propósito se cumpra neste lugar. Que as barreiras e grilhões que nos impedem de vencer a procrastinação sejam quebradas agora em nome de Jesus e que seja levantado aqui e agora nesta live pessoas, Senhor Deus, determinadas a viver a plenitude e o teu propósito, as tuas promessas, a viver uma vida diferente para a glória do teu nome. Levanta ministérios, levanta sonhos, restaura famílias, Senhor Deus, estabelece empresas, Senhor Deus, faz o mover sobrenatural do teu espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E você concorda aí na sua casa dizendo um amém, ô glória. Quem concorda, diga amém. Então vamos lá.
Um texto bíblico para nos dar base aqui nesse momento dessa live vai ser Êxodo capítulo 4, e eu vou ler para vocês, mas vou deixar aqui para você buscar quando chegar em casa e fazer a leitura. Êxodo 4, do 24 ao 26, que diz assim: E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés e disse: Certamente és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário por causa da circuncisão. O que esse texto está dizendo? Moisés foi chamado por Deus para viver algo grande, extraordinário, uma promessa de ser o maior libertador no Antigo Testamento, profeta, o legislador do povo de Deus, libertando do Egito e levando na peregrinação para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Era um ministério grandioso, liderar milhões de pessoas, conduzir milhões de pessoas, uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade. Mas por um momento, quase que ele não vive. Por um momento, quase ele não vive a completude, a plenitude do que Deus tinha para a vida dele. Perceba, ele tinha uma promessa enorme, ele tinha um potencial vindo de Deus, mas por conta de uma negligência, por conta de uma atitude de procrastinação, ele não ia viver o sobrenatural de Deus. Você consegue entender isso? Um homem que tinha uma capacidade imensa, um homem que tinha um poder vindo de Deus, um chamado de Deus, algo tão grandioso, poderia estar chegando ao fim por conta de uma imprudência, de uma negligência, de uma procrastinação. Por que eu estou lhe dizendo isso? Ele faz parte do povo de Deus, escolhido por Deus, e o Israel de Deus, certo? Ele é filho de Anrão e Joquebede, da tribo de Levi, chamados por Deus para levar a palavra e levar a bênção abraâmica, a bênção de Jacó, dos patriarcas, em sequência para as outras gerações. Moisés carregava com ele esta bênção. E a marca desta bênção de Deus sobre Abraão era a circuncisão. Então todo homem precisava carregar isso. E o filho de Moisés não tinha sido circuncidado. Ele estava indo cumprir com a missão que Deus lhe deu, sem circuncidar o seu filho. Então veja, ele era circuncidado e não circuncidou o filho. É necessário que a gente tenha consciência da onde está errando, o que precisamos fazer e consertar este erro para que a gente viva a plenitude de Deus. Então, perceba aqui agora, um homem com potencial imenso, uma promessa imensa, um chamado imenso, por negligenciar a circuncisão de seu filho, por negligenciar essa atitude, procrastinar, deixar para depois, ele quase morre. Sua esposa, percebendo o porquê ele estava morrendo, ela vai lá, circuncida o filho, que não era a função da mulher, era do homem, mas naquele momento ela coloca para longe a ira de Deus, ela coloca para longe a morte que estava sobre Moisés. Então, trazendo para miúdos e aplicando na minha e na sua vida, quando nós negligenciamos algo que Deus entregou na nossa mão, quando nós procrastinamos aquilo que Deus colocou na nossa mão, nós estamos fazendo com que aquela promessa, ou que nós espiritualmente venhamos a morrer. Isso mesmo, sonhos vão morrendo, promessas vão morrendo, planejamentos vão morrendo, coisas vão morrendo, porque a gente deixa sempre para depois. Mas o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso que ele vem nos mostrando aonde estamos errando e o que precisamos fazer. E aquilo que era morte passa a ser vida. Então eu já quero profetizar aqui e agora, já quero ser boca de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família e nas promessas que Deus tem para você. E dizer: pode até estar morto, pode estar até morrendo, mas a vida de Deus está chegando aí através do Espírito Santo. O Espírito Santo está te mostrando a área que você precisa melhorar, corrigir, consertar, para viver a promessa, para viver a completude, para viver tudo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, que a morte, que é aquilo que está paralisado, que é aquilo que está travado, que é aquilo que está em processo de dificuldade, de enfermidade, seja repreendido agora e que você receba a solução, a estratégia de Deus sobre a tua vida e a tua casa. Deixa eu parar aqui um momento agora. Envie essa live para pelo menos 3 pessoas que você sabe
que precisa ouvir. E você que não está aqui, e você que está aqui e está pensando em sair, fica até o final, porque provavelmente essa live não vai ficar salva. O que vai sair aqui e agora, e você precisa receber tudo do que está aqui. Então vamos lá. A procrastinação, a gente já entendeu o que é, e ela é um efeito paralisante. Certo? A maioria das pessoas vive esses efeitos paralisantes. E a procrastinação é a maior dela e ela tem uma atuação psicológica, uma atuação neurológica e uma atuação fisiológica. Quando a gente para pensar nisso, a gente acha que é apenas um comportamento qualquer, mas não. Tá ligado intimamente ao nosso psicológico e às nossas funções fisiológicas, ou seja, quando o meu psicológico, a minha mente e as minhas emoções estão conturbadas, isso vai resultar em um comportamento conturbado. O estresse e a ansiedade são os principais fatores psicológicos que nos fazem procrastinar e tomar atitudes fisiológicas que nos levam a viver uma vida paralisada. Então, começa no sentimento. E esse sentimento começa na mente. A mente da gente, ela começa a nos dar uma mente autodestrutiva. Tem pessoas aqui que têm uma mentalidade autodestrutiva. Sabe o que é isso? Não vou dar conta, não vou conseguir, não tenho potencial, eu vou deixar para depois porque agora não dá. São pessoas que começam a olhar para si e se menosprezar, se autodestruir. Pessoas que carregam coisas grandes, mas estão em processo de uma mente autodestrutiva. Quando na verdade a nossa mente ela tem que ser programada para nos levar a viver a plenitude de Deus. Então, a mentalidade autodestrutiva tem feito com que ministérios, promessas, casamentos, empresas, chamados, missões, coisas grandes de Deus venham ser destruídas. Por quê? Não é por conta de Satanás, não é por conta de pessoas, não é Sambalate, não é Tobias. Não, é porque nós temos uma mente que tem o potencial de nos abençoar, de nos levar para frente, mas também tem uma mente que tem um potencial de nos destruir. Quantas vezes a sua mente tentou te sabotar numa dieta? Quantas vezes a tua mente tentou te sabotar numa atividade física? A tua mente tentou te sabotar em começar o ministério a pregar, a louvar, porque você diz, não, eu não acerto aquela nota musical, eu não sei a Bíblia completa. Irmão, eu também não sei. Eu não sei, a palavra se renova diariamente e vou morrer não sabendo, mas eu vou lutar todos os dias para aprender a palavra do Senhor e colocar em prática, e vou pregar aquilo que Deus já me apresentou. A gente começa a ter uma mente autodestrutiva porque a gente pensa naquilo que não tem, quando na verdade a gente precisa assumir aquilo que nós temos e colocarmos em prática. Então, a mente autodestrutiva, ela faz com que a gente olhe para o que não tem, para o que falta. A gente precisa agora mudar a nossa percepção de mente e já tem uma primeira chave sendo liberada para a sua vida aqui agora. Mude a sua percepção de mente. A sua mente precisa mudar. Em vez de olhar para o que não tem, comece a olhar para o que você tem. Aquilo que você tem é suficiente para que você viva o milagre de Deus. Um exemplo prático aqui em 2 Reis, capítulo 4, quando a viúva vai até o profeta Eliseu e ele pergunta o que você tem em casa. E ela diz apenas uma botija pequena de azeite. E perceba, ele pergunta o que você tem em casa. E ela diz, eu tenho uma pequena botija de azeite. Ele não pergunta assim, o que você quer, o que está faltando. Pergunta o que tem. E nesta noite, Deus está te perguntando o que é que você tem. Para de olhar para o que está faltando e comece a olhar para o que você tem. Porque o que você tem, Deus vai fazer multiplicar, vai fazer crescer, vai utilizar. Aquela mulher encheu vários vasos, não poucos, mas muitos, com o pouco que ela tinha. E Deus quer usar o que você tem para abençoar muitas vidas. Parece pouco aos seus olhos, mas na mão de Deus e debaixo de uma palavra profética tem o potencial de alcançar multidões. Então já deixa eu profetizar, o que você tem, Deus vai utilizar para alcançar multidões. O que Deus já te deu vai alcançar multidões. O que Deus te entregou vai alcançar um cenário tão grande que nem você vai entender. É tão pouco enquanto está na sua mão. Mas quando está debaixo da palavra de Deus, de uma palavra profética, o Senhor faz alcançar lugares enormes. Então, em nome de Jesus, recebe aí essa palavra, porque eu creio na graça e a misericórdia de Deus aqui neste lugar.
Então vamos lá. A gente começa quando a gente procrastina, quando a gente deixa para depois, quando a gente tem atitudes de adiamento de coisas grandes, importantes, como por exemplo, o planejamento de uma viagem em família. Você quer muito viajar com a sua família e você sempre deixa para depois, porque sempre tem uma demanda, sempre tem uma responsabilidade, sempre tem alguma coisa, aí você morre e não viajou com sua família. Você cumpriu com tudo, mas não viajou com sua família. Um exemplo muito simples aqui. Quando acontece isso, ou quando você deixa de cumprir com um ministério, com algo que Deus confiou na tua mão, você começa a ter um sentimento de frustração. Gente, a pior coisa do mundo é o sentimento de frustração. Por quê? Porque o sentimento de frustração nos leva à mentalidade autodestrutiva e a gente vai se destruindo aos poucos. A frustração é terrível. O ciclo vicioso, o ciclo de frustração, de procrastinação, leva a gente para uma destruição total, porque a frustração ela desencadeia sentimentos ruins. Agora, quando a gente consegue realizar alguma coisa, o sentimento de realização é um potencial, é um combustível que nos leva a avançar. Então, o sentimento de realização, ele é um combustível capacitador, uma motivação para a gente continuar crescendo. Agora, quando a gente procrastina, vem a frustração. E a frustração faz a gente ir se perdendo no meio do caminho, desistindo. Ai, eu me frustrei, não vou tentar de novo, eu não vou tentar de novo. Me diga uma coisa, imagina, em 2 Reis, capítulo 5, Naamã, ele tá ali com lepra, recebe a palavra do profeta de novo, e ali ele diz, mergulhe 7 vezes, na primeira ele não é curado, na segunda não é curado, na terceira não é curado, na quarta é curado, na terceira é curado, na sétima que ele vai ser curado. Imagina se o sentimento de frustração alcançasse o coração dele durante as 6 vezes que ele tentou. Porque o que traz o sentimento de frustração não é a gente deixar, não é a gente fazer as coisas e darem errado. O sentimento de frustração vem principalmente quando a gente deixa de fazer alguma coisa que era para ser feita. A gente vê que Naamã mergulhou 6 vezes e ele mergulhou na 7ª. Ele cumpriu exatamente com aquilo que foi dado para ele. Ele não procrastinou, não adiou e nem permitiu que a frustração chegasse ao coração. Motivado, ele foi ali, mergulhou as 7 vezes. Na 7ª vez, ele foi curado. Então, ele tentou, até que a vitória chegou e a cura chegou. Então, o que você precisa fazer é a segunda chave que vai ser liberada aqui. É tente, se esforce, faça com que as coisas, mesmo que aparentemente estão dando errado, mas faça com que a sua motivação não esteja baseada na frustração, mas no desejo de realizar as coisas. Então, a segunda chave é, vá insistindo até você conseguir. Vá insistindo até você tirar do papel. Vá insistindo até você se levantar. Vá insistindo na dieta até você parar de comer o brigadeiro. Vá insistindo na atividade física. Enfim, mas não pare. Não desista. Você está debaixo de uma palavra de Deus e isso é o mais importante. Então, a gente vai vendo que a ansiedade chega na nossa mente porque a gente se preocupa com o amanhã. Eita, eu não fiz agora, então eu tenho que fazer amanhã. A ansiedade vem, o estresse vem e isso gera em nós um sentimento terrível e a procrastinação, ela chega. Vem o sentimento de vergonha, o sentimento de medo que paralisa. É gente que tá aqui envergonhado por não estar vivendo o chamado de Deus. É gente que tá aqui envergonhado porque não está vivendo aquilo que planejou, que sonhou com a família, com a esposa. Um casamento que tá faltando isso aqui, ó. Que é só a sua atitude, que tá sempre deixando pra depois. Depois eu agrado, depois eu faço, depois eu namoro, depois eu faço isso. E o marido fica pra depois, a esposa fica pra depois, os filhos ficam pra depois. E você tá vivendo um sentimento de vergonha, você começa a se sentir envergonhado diante das pessoas, porque você deixa de cumprir com suas responsabilidades. E o sentimento de vergonha vai paralisando, o medo vem paralisando. O medo, gente, é terrível. É pessoas que sabem o que tem que fazer, tem medo de não fazer, acaba não fazendo, e tem medo que aconteça de novo, e aí você fica nesse ciclo de medo, mas hoje esse medo caiu por terra, essa vergonha caiu por terra, essa ansiedade caiu por terra, esse sentimento de culpa, de incapacidade caiu por terra, em nome de Jesus, e ele tá te enchendo de coragem, de força, de ânimo, ele tá estimulando a sua mente hoje a vencer, porque você vai sair dessa live hoje vencendo todas as suas limitações que te levam a procrastinar. Isso é uma atitude que você precisa mudar de mente e aceitar isso e colocar em prática. Então, vamos lá. Tentando a gente ser mais agora enfático, a gente precisa entender que por conta da procrastinação, a gente vai perdendo algumas coisas na nossa caminhada. E a gente perde o quê? A gente perde
credibilidade diante das pessoas. A gente vai perdendo credibilidade, por exemplo, diante de um chefe, diante do pastor. Ele te dá uma demanda e você não cumpre. E você vai perdendo a credibilidade. Perder a credibilidade, perder a honra e a palavra diante de alguma coisa é uma das coisas mais ruins para o ser humano. A credibilidade naquilo que você é, naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você cumpre é importante. Então você vai perdendo a credibilidade, você vai se tornando uma pessoa improdutiva, você deixa de evoluir, de produzir, de crescer. E Deus separou o crescimento para a sua vida quando ele criou Adão e Eva. E eu já vou parar a live aqui para falar desse livro, porque eu lembrei dele. O livro Eva Edificando Vidas com as Mulheres da Bíblia foi um livro que Deus me abençoou. E aqui eu tenho uma experiência pessoal que eu falo sobre procrastinação na próxima semana. Vou falar sobre esse livro na próxima semana, sobre procrastinação, de como eu venci a procrastinação através desse livro. Eu escrevi ele, se você quiser adquirir, o link tá na minha bio e você pode adquirir ele pelo site, tá certo? Mas quando Deus criou Adão e Eva, o que aconteceu? Ele disse assim: crescei, multiplicai e enchei a terra. Ou seja, o desejo de Deus é que o homem cresça, multiplique e ele enche a terra. Há um crescimento que Deus estabelece sobre o ser humano. Mas eles precisam produzir, eles precisam executar, eles precisam se relacionar, eles precisam cumprir com aquilo que Deus deu. Ele não ia crescer e multiplicar e encher a terra sem namorar. Eles não iam. Então perceba, se a gente não toma atitudes diante daquilo que Deus tem, a gente não vive aquilo que Ele quer que a gente viva, aquilo que Ele já estabeleceu sobre a nossa vida. Então a gente precisa se levantar para viver isso. Então a gente se torna pessoas improdutivas, pessoas que não crescem, que não desenvolvem. Nós nos tornamos pessoas egoístas. Por quê? Quando a gente está na procrastinação, o egoísmo, ele se estabelece na nossa vida. Por quê? Se Deus me confiou algo, se eu tenho uma promessa, um plano, um objetivo, que de alguma maneira pode gerar emprego, pode realizar sonhos, pode trazer amor e satisfação na família, pode alcançar vidas que estão em casos de reabilitação, obras missionárias, pregações, louvores. Se Deus estabeleceu uma promessa e eu não cumpro, e eu deixo sempre para depois, eu tô sendo egoísta. Por quê? Porque aquilo que Deus me entregou é para alcançar outras pessoas. E se eu não estou alcançando outras pessoas porque não estou executando aquilo que Deus me deu, então eu estou sendo egoísta, só estou pensando em mim. Porque tudo que Deus nos dá, tudo que Deus confia a nós, é para a glória do seu nome e para alcançar vidas ao seu reino. Por exemplo, Deus estabeleceu dons espirituais para a igreja, com o objetivo de edificar a igreja. Se eu recebo um dom de Deus e eu não utilizo ele para a edificação da igreja, eu estou sendo egoísta, porque Deus estabeleceu sobre mim aquilo que eu preciso para alcançar outras pessoas e abençoar outras pessoas e abençoar a igreja. Então, este dom precisa ser utilizado para alcançar vidas. E quando eu não utilizo, eu estou sendo egoísta, eu estou pensando apenas em mim, seja nos meus medos, seja nos meus anseios, ou nos meus comodismos. Então, você vai vencer a procrastinação porque Deus quer utilizar você como um potencial para alcançar vidas. Tem uma frase que diz o seguinte: quem não termina nada, não conquista nada. Você muitas vezes vem começando coisas e não termina elas. Você muitas vezes começa a arrumar o guarda-roupa. Deu aqui um exemplo de uma atitude pequena. Você começa a arrumar o guarda-roupa, mas você não termina. Então você não vai conquistar a resolução de um guarda-roupa arrumado. Agora um exemplo grande. Você começa a fazer uma faculdade e não termina. Um curso online e não termina. Então você não conquista conhecimento, você não conquista um currículo, você não conquista um certificado. Outro exemplo na família. Você começa a juntar dinheiro para viajar com a sua família, viagem de férias, uma segunda lua de mel de casamento. E ali você começa algo, mas a procrastinação vem, você não termina. Então você não conquista aquela realização. Você começar algo, você precisa terminar. Tudo que você começa precisa ter sua finalização. Por quê? Porque Deus nos fez com início, meio e fim. Nós precisamos executar de forma completa. Aí a gente vê, por exemplo, em Efésios capítulo 5, 15 e 16, dizendo que a gente precisa utilizar da nossa vida não como nécios, mas como sensatos. Ou seja, pessoas que entendem aquilo que recebeu de Deus
E não fica aleatório, feito abestalhado no mundo, não. Mas de forma sensata, assume aquilo que Deus deu. E utilizando o tempo, não de forma ociosa, mas de forma diligente. Ou seja, utilizando o tempo para executar aquilo que Deus me deu. E não sendo ocioso, deixando para depois. Fazendo com preguiça, com procrastinação. E eu digo ao Senhor o tempo inteiro: Pai, não permita que eu seja hipócrita, que eu esteja falando sobre isso e vivendo isso todos os dias na minha vida. E para eu estar aqui agora falando sobre isso com vocês, eu venci a procrastinação. Eu venci isso porque eu decidi, eu tomei uma atitude, e porque eu venci em Deus, Ele me capacitando, me ajudando, mas também porque eu tive que me levantar. Eu creio que você também vai vencer. A procrastinação é um mal de Satanás, do mundo e da carne da gente. É uma lei natural. Romanos 7 diz isso, que é uma lei natural que opera em nós. O apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, este eu faço. Miserável homem que sou. Então veja, ele quer fazer o bem, mas não faz, porque a carne dele leva ele a não fazer. Então, o fato da gente ter uma lei natural já é implícito em nós, mas nós temos a força de Deus, nós temos a mente de Cristo, nós podemos vencer isso por meio de Cristo. Então, perceba aqui agora, por mais que haja uma lei natural e algo que queira te impedir de viver, Deus também já estabeleceu sobre você o Espírito Santo que te capacita, te ensina, te conduz nessa jornada. A gente aprendeu aqui o porquê eu preciso vencer a procrastinação. Então, vamos entrar nele agora. Por que eu preciso vencer a procrastinação? E você que está aqui na live, aqui agora, eu já quero incentivar você a enviar esse aviãozinho para 3 pessoas, convida elas para a live, manda pelo menos para 3, mas não precisa ser para 10 não. Manda para que essa live alcance mais vidas, tá certo? Para que alcance mais pessoas, para que elas possam sair da zona de conforto, do comodismo, estão passando por situações de luta, de dificuldade, convida elas, porque eu tenho certeza que vai ser bênção e provavelmente essa live não vai ficar salva, tá? Eu vou tentar deixar, mas provavelmente não vai ficar. Então você que tá aqui comigo, fica até o final, porque tem bênçãos ainda, muitas bênçãos de Deus para sua vida. Então, por que eu preciso vencer a procrastinação? Vencer a procrastinação deve ser o teu motivo. Você precisa, nesse momento, entender o seguinte, que para vencer a procrastinação, você precisa ter um motivo. O porquê, ele é um motivo. Quando você descobre o porquê, você vai entender que isso vai te motivar a vencer. Quem aqui está comigo na live, aqui agora, e vai vencer a procrastinação, escreve aqui: eu vou vencer. Coloca aqui na live. Eu quero ver quem está participando, quem está comigo aqui nesse momento, quem quer vencer, quem quer viver o novo de Deus. Então coloca aqui: eu vou vencer a procrastinação. Escreve aqui: eu vou vencer. E aí eu vou saber que você está participando. Coloca aí que eu quero ver quem tá comigo nesse negócio aqui. Vou botar até o óculos, porque vocês sabem que eu uso óculos, né? Vamos lá. Eliabe, Edilene, Jéssica, Mariana, Beatriz, Marcinha, meu marido lindo, Douglas Poroca, Jace, Ju Barros, Vânia Amaro, Lourdes Arruda, Mariana. Vai colocando aqui: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Porque você vai vencer sim, porque você vai entender que Deus te estabeleceu para isso. Daqui pro final da live você vai entender o que Deus tem na sua vida. Então vamos lá. Por que eu preciso vencer? Você precisa vencer porque você não quer viver uma vida em estagnação. Porque você quer conquistar seus sonhos e viver promessas. Então, por isso que você vai vencer. Por isso que você precisa vencer a procrastinação. Para viver a plenitude, o extraordinário e as promessas de Deus. Então, o porquê é o motivo maior que vai fazer você vencer. Quando você descobre o porquê você precisa vencer. Quando você descobre isso, vai ser a tua motivação para viver e vencer a procrastinação. Então, responda para si aí agora. Responda para si aí agora. Eu vou vencer por quê? Porque eu quero a minha família abençoada, porque eu quero viver o sonho da empresa própria, eu quero alcançar a viagem dos meus sonhos, eu quero viver o projeto que Deus estabeleceu para mim, a promessa, o ministério. Eu vou vencer porque eu tenho uma motivação, eu tenho uma promessa. Quais são as pessoas, quais são os motivos, quais são as coisas agora que as pessoas mais deixam para depois e adiam, procrastinam? Então vamos lá. O que é uma das coisas que as pessoas mais procrastinam na vida, sempre deixa para depois, sempre adia? É
Perdão. Pessoas deixam de perdoar e por isso vivem uma vida de amargura e de angústia. Ah, eu vou perdoar minha vizinha depois, eu vou perdoar aquela familiar depois. E aí deixa de viver um relacionamento saudável. O perdão sempre é deixado para depois. Cristo estabeleceu o perdão dele na cruz do Calvário para mim e para a sua vida. E ele não deixou para depois. Ele viveu o seu propósito, ele viveu a sua promessa e você não pode deixar para depois. Você não pode deixar o perdão para depois. O perdão é para agora. Qual é o outro motivo que as pessoas sempre procrastinam e sempre deixam para depois? Uma organização. A organização da casa, da geladeira, do guarda-roupa. A organização financeira. Sempre, não, depois eu faço. Aí as suas finanças tá um buruçu, tá um ninho de rato. Parece um negócio assim, eu tô falando igual nordestina, porque eu sou nordestina, né? Um buruçu é um conflito, algo bagunçado. O ninho de rato também é um lugar tão bagunçado, tão sujo, tão desajeitado, que só tem rato. Então, é um momento, é um lugar em desordem. E a gente sempre deixa as coisas para organizar para depois. Sempre a organização financeira para depois. Sempre a organização de alguma coisa para depois. E isso vem gerando problemas até dentro de casa. Você vive numa casa cheia de desordem. A saúde. Saúde é um dos motivos. Minha gente, eu quero que bote aqui. Eu quero ver aqui comigo na live. Quem já deixou a saúde para depois? Quem marcou aquela consulta de médico para fazer um check-up e no dia da consulta ficou com preguiça e não foi? Eu quero que bote aqui quem já deixou a dieta para depois. Eu quero que bote aqui quem disse que é pra academia. Pagou a mensalidade da academia e não foi. Bota aqui, eu. Bota aqui, eu também. Eu vou escrever aqui, eu. Eu já fiz isso, minha gente. Inclusive, semana passada eu fiz isso. Certo? Eu tinha fisioterapia pélvica sexta-feira. E eu fiquei com preguiça, tava chovendo aqui. Eu disse, eu não vou. Não vou. Aí quando foi hoje, meu marido olhou pra mim e disse, você vai sim. E eu venci. E eu fui. Mas, quando se trata de saúde, minha filha, meu filho, meu irmão, vaso de guerra, a gente sempre deixa pra depois. Aqui, ó, quanta gente já deixou pra depois? Meu Deus. Jesus tá falando. Por quê? A gente é assim, irmão. A gente tem a tendência de autossabotar, de se autodestruir. Uma mentalidade autodestrutiva. A procrastinação, ela vem matando todas as áreas da nossa vida. Sabe o que mais a procrastinação tem feito pessoas deixarem pra depois? Tem gente que chegou aqui, nem me conhece, mas o aviãozinho chegou, tá aqui na live aqui agora, foi convidado por alguém e quando chegou nessa live tá aqui e tal, e sempre deixa o quê? A aliança com Jesus pra depois. No próximo domingo, no próximo mês eu vou pra igreja e a aliança com Jesus tá aí, quebrada, tá afastado, não quer papo com Jesus. E aí, veja, deixando para depois. Jesus volta aqui agora, volta hoje, e você deixou para depois e não vai subir no arrebatamento. Vê que coisa, né? A aliança com Deus acontece também, irmão. As pessoas sempre deixam para depois. Agora, veja, uma outra coisa que as pessoas deixam para depois, adiando, procrastinando, uma vida espiritual. Depois eu oro, depois eu louvo, depois eu vou para a igreja, esse domingo não vou para isso, não vou para aquilo. Uma vida espiritual devocional nem se fala. A vida espiritual sempre fica em último lugar, quando na verdade devia ser prioridade. Mateus 6,33 diz, buscar o reino dos céus e a sua justiça em prioridade, em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus não for a tua prioridade, ele também não vai ocupar nenhum outro lugar na sua vida. Deus não ocupa segundo lugar nem terceiro lugar. Ou ele é a prioridade, ou ele está em primeiro lugar, ou ele não está em lugar nenhum mais. Então, a vida espiritual não pode ser colocada de forma secundária. Ela tem que ser colocada de forma prioritária, de forma primária, de forma prioritária. Então, você precisa entender isso. Deus não ocupa segundo lugar na vida de ninguém. Ou ele é primeiro, ou ele não é. Então, a gente precisa entender isso, que nossa vida espiritual não pode ser a última coisa do nosso dia. Eu sempre falo aqui em casa, a gente precisa orar antes que o sono chegue, antes que a preguiça chegue. E mesmo que a gente não tenha vontade de orar, tem que orar, tem que louvar, tem que ler a Bíblia, tem que buscar. Por quê? Porque a gente não faz tudo o que quer. A gente faz o que é necessário ser feito. A gente precisa fazer, e a vida espiritual é uma batalha constante. Você que está aqui na live, fica até o final, porque provavelmente não vai ficar salva. Então, eu preciso que você receba tudo que Deus tem para a sua vida nesta live. Envie o aviãozinho para 3 pessoas, no mínimo. Seja o instrumento de Deus para receber as palavras
que estão aqui na vida de outras pessoas e ser instrumento de Deus para alcançar mais vidas. Você é um potencial de Deus. Não deixa para enviar o aviãozinho depois, não. Já começa vencendo a procrastinação agora e já envia esse aviãozinho agora, entendeu? Porque eu sou desse jeito. Aqui a gente fala e já exercita na hora, aqui na live. Então, vamos lá. Preste atenção. Quais coisas mais alguém tem deixado para depois? Ministério. Tem gente que Deus chamou para pregar e tem vergonha porque tem gente melhor do que ela. Gente, quantas vezes eu fiquei me comparando com pessoas maiores, mais ungidas e melhores do que eu e adiando aquilo que Deus tinha na minha vida. Até que eu comecei com o que eu tinha, pouco que eu tinha, do jeito que eu tinha, de pouquinho. E ali Deus foi fazendo e eu fui criando confiança no chamado dele na minha vida e no que ele ia fazer e não em mim. Então, quando a gente fala de ministério e procrastinação, a gente fala de pessoas que estão confiando mais em si naquele que o chamou. Está confiando mais nas pessoas ou em nós do que em Deus que nos chamou para isso. Então tem muitos ministérios que estão vivendo uma paralisia espiritual. Tem muitos ministérios que estão vivendo na procrastinação. Tem muitos ministérios que estão deixando de viver o propósito, a plenitude e as promessas de Deus, porque estão olhando para as suas incapacidades e estão deixando para depois, porque acha que vai fazer uma faculdade, que vai se gabaritar mais, que vai orar mais, que vai jejuar mais. E Deus está dizendo, faz com que tu tem, começa aí agora, porque o que você tem é suficiente para eu começar a operar e fazer milagre. Porque o que você tem, já foi ele quem deu. Então, se foi ele quem deu, é ele quem faz a multiplicação e é ele quem vai utilizar. Então, a gente entendeu aqui algumas pessoas, alguns tipos de procrastinação, algumas áreas da vida que a gente sempre deixa para depois. E aí, agora a gente vai entender o que a Bíblia diz sobre a procrastinação. A gente aprendeu por que eu preciso vencer a procrastinação. E o porquê eu preciso vencer, você já entendeu. Você já entendeu algumas áreas que a gente procrastina na nossa vida. E agora, o que a Bíblia diz sobre esse mal terrível, este mal do século, esta obra satânica, essa obra carnal, essa obra do ser humano mesmo, não é só espiritual, não. O que a Bíblia diz sobre a procrastinação? Qual é a instrução que a Bíblia nos dá? O que a gente não vai dizer esse termo procrastinação, porque ele é um termo moderno, ele veio na pós-modernidade, o termo da procrastinação. Então, você não vai encontrar a palavra escrita procrastinação na Bíblia. A gente vai encontrar sinônimos, certo? Que vão condizer com a mesma característica da atitude da procrastinação. E o que é isso? Por exemplo, a procrastinação na Bíblia, ela é vista como um ato de preguiça, negligência, ociosidade. Então, a ociosidade, o que é a ociosidade? Eu ter tempo para executar e eu não executo, eu deixo para depois, e enquanto eu deixei para depois, o tempo que eu tenho livre eu estou utilizando nas redes sociais, eu estou utilizando para ver a vida dos outros, eu estou utilizando para fofocar, eu estou utilizando para dormir, e eu acabo tendo uma vida ociosa. Então, a Bíblia fala em Tessalonicenses sobre a vida ociosa, em Efésios capítulo 5 sobre a vida ociosa, os nécios. A gente precisa ter uma vida de pessoas sensatas que utilizam o tempo de forma correta. Então, a ociosidade é uma forma de procrastinação. Outra forma de procrastinação é a negligência naquilo que Deus nos deu. Ou seja, ó, o pastor Sérgio aí, pastor Sérgio, um abraço, o senhor é benção demais, a nossa família ama a sua família. Mas a negligência, preste atenção, negligência naquilo que Deus nos deu para executar um chamado, um talento, um dom. Veja a parábola dos talentos. Deus deu talento e precisava ser zelado. Houve os que zelaram e os que não zelaram. Então, tem a parábola também dos servos vigilantes. Aqueles que estavam vigiando, fazendo a sua parte, cingindo os seus nomes, se preparando para aquilo que Deus mandou, porque ia chegar o momento do casamento final. Então, veja só, a gente tem chamados de Deus, a gente tem promessas de Deus e negligenciamos. O exemplo que eu dei aqui no início da live de Moisés, em Êxodo capítulo 4. Ele negligenciou, ele procrastinou, ele deixou para depois a circuncisão do seu filho. Então, essa negligência é comparada ao ato de procrastinação. Por quê? Porque deixou para depois ou deixou de executar o que era prioridade, que era importante, que era fundamental. Então, esse ato de negligência
na Bíblia é vista como procrastinação. E a preguiça, meu irmão, a preguiça, deixa eu te contar uma coisa, vaso de guerra. Olha, quem aqui já teve vida de preguiça? Coloca aqui eu vou até botar eu aqui, eu vou até escrever, porque, minha gente, eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu tô falando aqui porque eu aprendi a vencer ela, a vencer a procrastinação, e eu quero te ajudar a vencer também. Mas se você já teve algum momento de ter preguiça, preguiça de cozinhar, preguiça de lavar roupa, são coisas secundárias. Eu já tive. Eu tenho todos os dias. Quem acorda dizendo assim, eu vou lavar prato. Eu tô hoje tão disposta para lavar roupa. Gente, hoje eu tô assim num dia maravilhoso para fazer aquela faxina. Gente que acorda assim. Queria eu ter esse ânimo, esse negócio, coisas secundárias. Agora coloca eu aí, quem tem preguiça em coisas importantes, coisas sérias, por exemplo. Eu tenho preguiça de finalizar que aquele trabalho de TCC da faculdade. Eu tô com uma preguiça de ir pro meu trabalho hoje. Quem é que já passou por isso? Bota eu aqui. Irmão, a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa se autoanalisar, um coração ensinável. Se a gente não for verdadeiro conosco, quem é que vai ser? Quem vai falar isso pra gente? Então a gente precisa assumir eu. Quando a gente assume, é mais fácil de vencer. Quando a gente assume aonde estamos errando, é mais fácil de vencer. Existe algo que a gente precisa aprender, que é o seguinte. A gente precisa de dinheiro para pagar as contas. Sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Eu tô me sentindo na igreja pregando. Irmão, sim ou não? Eu não preciso de dinheiro para pagar as contas? Preciso. Então eu preciso trabalhar. Se eu tenho preguiça, eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Não, porque eu não vou nem ter emprego, eu vou ser demitida. Então eu preciso acordar, botar a preguiça para fora e ir trabalhar para ter o dinheiro para pagar as contas. Então veja só. Você tem uma promessa, um sonho, um plano, um objetivo. E para isso você precisa vencer a preguiça, se levantar e executar aquilo que precisa ser executado. Por quê? Porque ninguém vai fazer por você. Porque Deus não vai pegar na sua mão e fazer por você. Porque vizinho não vai fazer, marido não vai fazer, filho não vai fazer. Ninguém vai fazer por você. Então você precisa ir lá e executar, vencendo a preguiça. E a preguiça, minha filha, o livro de Provérbios, bota pra torar. No preguiçoso, tá entendendo? O preguiçoso, ele não prospera, o preguiçoso é pobre, o preguiçoso não cresce, o preguiçoso não atrai a bênção e a alegria de Deus. Pelo contrário, Deus fala em Provérbios que o preguiçoso é considerado uma pessoa que não conhece as boas dádivas que ele tem para dar, porque ele tá sempre querendo dormir. Irmão, dormir é bom, eu amo dormir. Eu amo ficar na preguiça, mas a preguiça não é boa. Então a gente tem que vencê-la todos os dias. Eu tenho tentado vencer a preguiça todos os dias. E isso é uma atitude diária. Então vamos lá. A Bíblia vê como um pecado. Pecado da preguiça. Preguiça é pecado. Negligenciar aquilo que Deus deu e tudo mais. Então, a gente já aprendeu aqui o que a Bíblia diz sobre a procrastinação. Nesse momento, você que está aqui agora, envia o aviãozinho para 3 pessoas no mínimo. Deixa essa live chegar para mais pessoas. Evangeliza aí junto comigo. Seja vaso de honra aí, vaso de guerra e peleja essa batalha junto comigo. Envia para as pessoas aí. Seja vaso, seja vaso. E já tô avisando aqui, terça que vem vai ter live de novo, a gente vai completar essa live e vai ter outras coisas top demais que você precisa estar aqui na próxima terça. Fica até o final, porque provavelmente não vai ser salva, então fica aqui até o final para receber tudo o que Deus tem. E semana que vem vai ter a segunda live e vai ser muito melhor do que essa, mas fica até o final agora, não vem só na semana que vem não. Tá entendendo, né? Esse é meu jeito, né, minha gente? Vocês vão aí lidando comigo e vão me aturando aí. Fica ligado. Então, vamos lá. A gente, quando cede à preguiça, quando a gente cede à negligência, a gente entra no processo de escravidão. Porque a Bíblia nos diz que nós somos escravos de tudo aquilo que nos domina. Se a preguiça domina a negligência, a ociosidade, a procrastinação está nos dominando, então isso se torna um escravo. Nós nos tornamos escravos daquilo. Então aquilo é um pecado na nossa vida. Então a gente não pode ser dominado por nenhum comportamento carnal. A gente não pode ser dominado por nada que não seja o Espírito Santo de Deus que nos dá o fruto do domínio próprio.
Porque quando a gente é dominado por uma atitude carnal, como a procrastinação, a preguiça, a negligência, nós estamos escravos daquilo, nós estamos dominados por aquilo. E eu já quero aqui liberar para a sua vida uma palavra. Você não vai ser mais dominado pela preguiça, pela ociosidade, pela negligência. Você não vai ser dominado nem por drogas, nem por álcool, nem por prostituição, nem por masturbação. Você não vai ser mais dominado pela rede social, que agora caiam por terra todas as cadeias que te escravizam em algum tipo de vício, de domínio, de atitudes, de hábitos, de ciclos viciosos. Em nome de Jesus, caia por terra aqui agora. Eu creio no sangue de Jesus que está operando aqui agora. Então presta atenção. Presta atenção. A preguiça nunca mais na sua vida. Coloca aqui comigo. Preguiça nunca mais. Quem tá comigo nessa live, quem é fiel e tá aqui comigo, que tá participando e recebendo, coloca aqui. Preguiça nunca mais. Alguém me ajuda aí e coloca aí o primeiro a botar. Preguiça nunca mais. Você nunca mais vai ceder à preguiça. E eu tô dizendo isso junto com você. Preguiça nunca mais. Vamos vencer a preguiça. Preguiça nunca mais. Nunca mais a preguiça vai chegar e vai te impedir de viver o teu propósito, de viver a tua promessa, de viver aquilo que Deus tem pra sua vida. Preguiça nunca mais. Isso aí, meu poeta, povo crente. Eu gosto de povo crente assim, povo que tá ligado na terra, participando. Povo, olha, sinceramente, se eu tivesse agora, eu dava um presente pra vocês, mas eu não tenho. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão aqui passando comigo. Preguiça nunca mais. Vocês vão vencer essa preguiça, essa procrastinação. Então, vamos lá. A gente já viu que a gente não pode ser escravo disso. Então a gente vai vencer, preguiça nunca mais. E quando a gente cede à preguiça, vem um sentimento de derrota, de derrotado. Eu sou um derrotado. Eu sou uma derrotada. Gente, a minha vida não dá certo, nada dá certo. Eu tô aqui vivendo num trabalho miserável. Eu tô vivendo aqui uma vida estagnada. Eu tô vivendo um ciclo vicioso. Eu me sinto um derrotado. Veja, como o sentimento de preguiça, de negligência, de ociosidade traz um sentimento de derrota. E Deus não separou isso pra tua vida. Deus separou a vitória pelo sangue de Jesus na sua vida. Então, não é a vitória de bens materiais que eu estou falando aqui. É a vitória do Espírito. Se sentir uma pessoa vitoriosa porque Cristo venceu. Você não vive uma vida vitoriosa pelos produtos, pela produtividade, pelas coisas que você conquista. Você vive uma vida vitoriosa de forma espiritual, emocional, psicológica. E quando você tem isso, o resto é questão de tempo, de se tornar, de vir vitórias e bênçãos na sua vida física. Então, quando você recebe a vitória em Cristo, o sentimento de derrota vai embora. Você joga para fora essa preguiça, esse sentimento, e você vai à luta, você vai para a guerra, você vai lá para a peleja. Você pode não ter oportunidade, mas você vai atrás da oportunidade. Você não tem porta de emprego, você vai atrás da porta de emprego. E é isso que a gente precisa ter em mente, entendeu? A gente precisa ter em mente isso. E aí, a partir disso, a gente precisa ter uma aliança com Jesus. Por quê? Porque sozinho a gente não consegue. Se tem uma lei carnal que milita contra, eu preciso de alguém que milite a favor da minha vida. E esse é o Espírito Santo. Quando a gente tem uma aliança com Jesus, quando a gente confessa Ele como único Senhor e Salvador, nós somos selados pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e nos dá força para continuar, para vencer. E isso, ele também traz para nós o domínio próprio, que é um fruto, faz parte do fruto do Espírito Santo. O domínio próprio é dizer não para a vontade de deitar na cama, não para a soneca do celular, para a gente ficar dormindo. Quem nunca botou aqui a soneca? Quem já botou soneca aqui no alarme, bota aqui. Eu. Vou até botar eu também, que eu já botei eu. Eu já botei. Quem já botou aqui soneca? A soneca é a desgraça do ser humano. Você sabe que tem que levantar, mas você fica botando soneca, até que o celular não entende mais nada. Não toque, você perde a hora. Quem já botou soneca no celular, bota aqui. Eu. Bota aí, minha gente. Não me deixa aqui falando sozinha, não. Que eu disse a vocês que eu tô me esforçando aqui pra vocês dar valor à irmã aqui. Bota aqui. Eu já botei, minha gente. Deus tá revelando aqui as coisas. Deus está se revelando aqui. Eu já botei soneca. E a gente sempre faz isso porque a gente vai se sabotando. E a gente precisa ter o domínio próprio. Eu tenho que acordar, o alarme tocou, levanta da cama.
Levanta da cama, preguiça nunca mais. Eu preciso ter o domínio próprio, eu ter vontade de deitar no sofá e comer brigadeiro assistindo Netflix. E eu não vou assistir Netflix, não vou deitar no sofá, não vou comer brigadeiro, mas eu vou fazer aquela demanda que está atrasada. Eu vou cumprir com minha responsabilidade. Olha quanta gente tá no eu. Eu. Minha gente, a soneca, tá vendo? Isso é sete de Satanás. Deus tá me usando aqui na sua vida para te dizer que isso aí não é de Deus. Não use mais a soneca no seu celular. Desative isso aí em nome de Jesus. Então, a gente precisa ter o domínio próprio. É entender que nós precisamos tomar atitudes e executá-las, certo? Não é ceder às nossas emoções, sensações e vontades. Então, a gente aprendeu isso. A gente aprendeu agora o que a Bíblia diz, o que eu preciso fazer, o que o Espírito Santo tem pra mim. E agora nós vamos pro segundo tópico, mas nós já estamos indo pro final da live. Então não sai, não perde. E envia aqui para pelo menos 3 pessoas para que alcance mais vidas e que elas possam receber essa palavra, porque ainda tem muito de Deus. Tô indo pro segundo tópico, mas a gente já está chegando no fim. Então não me abandona, não me deixa aqui sozinha. E vai recebendo aí tudinho que Deus tem pra falar ao teu coração, tá? Então vamos lá. A gente aprendeu o porquê eu preciso vencer a procrastinação. Agora a gente vai aprender como vencer. Como finalmente chegamos aqui nas chaves principais da live. Como você vai vencer a procrastinação? Dê glória! Ô glória! Ô glória! Vou liberar agora chaves importantes para te ajudar a vencer. Coloca a glória aí, porque as chaves vão chegar e você precisa anotar. Eu não sei, vou te dar aí 30 segundos para você pegar um papel, uma caneta para anotar isso aqui agora. Então vai. Eu vou te dar 30 segundos, enquanto você pega um papel e uma caneta, eu vou beber água, porque eu tô com sede. E eu falei muito aqui. Peraí, pega o papel e a caneta pra anotar aí, varão. Eu acho que chegou uma pergunta aqui. Gente, vai fazendo pergunta se quiser. Tem no final. No final eu vou responder as perguntas. Se você quiser fazer pergunta, aproveita a caixinha aí dos 30 segundos. Pega papel e caneta. Vai botando aí. Não vai se embora, minha gente. Papel e caneta e vamos lá. Vamos embora. Como vencer a procrastinação? Você entendeu o porquê? O porquê gerou a motivação no teu coração. E agora você vai aprender como você vai vencer isso aí. Como você vai vencer. Já tá aí, ó. Anota. Eu gosto de gente assim, aluno prendado. Então vamos lá, vamos começar. Já dei 30 segundos, já beber água. E agora a gente vai lá botar em prática tudo que a gente falou aqui. Porque é importante, a teoria é joia, top, você já entendeu tudo. Mas se você não praticar, não serve de nada. É conhecimento vazio. É a mesma coisa que a pessoa se forma em medicina e esconde o seu diploma. Não serviu de nada aquele conhecimento. É quando vê, esquece. Pra quem não sabe, eu já fiz engenharia mecânica. Pergunta se eu sei fazer um cálculo daquele lá, eu não lembro mais de nada. Por quê? Porque eu não pratiquei. Né? Não pratiquei. Então, a prática é importante para que a gente possa vencer a procrastinação. Não é só teoria. Olha que bonitinho os alunos. Eu fico emocionada. Olha aí o caderninho, a canetinha. É isso aí, povo crente. Então, vamos lá. A primeira coisa é consciência. Vamos lá. Preciso ter consciência dos meus atos. Consciência da minha vida, consciência da minha realidade. Não sai da live, fica até o final, porque já tá acabando e você precisa anotar tudo isso para vencer, tá bom? Consciência, o que é isso? A minha mente precisa estar ligada naquilo que eu estou executando, de bom e de ruim. Então você vai se autoanalisar agora, sua mente vai ser a consciência agora. E essa sua mente agora precisa ser transformada. O que é isso? Você vai descobrir o que você está fazendo de errado e receber a renovação da mente, que Romanos capítulo 12 diz que nós precisamos ser renovados. Nossa mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. A gente não pode ser conformada com as coisas deste mundo, mas a gente recebe a renovação da mente pela palavra de Deus. Ou seja, eu não vou ser conformada com a procrastinação deste mundo, com a preguiça deste mundo, mas eu vou receber a minha consciência transformada, a minha mente transformada. A partir de Deus, bota a mão na sua cabeça aí. E eu creio, eu profetizo na minha e na sua vida que a gente tem uma mente transformada, a mente de Cristo. E não vamos permitir que as coisas deste mundo nos impeçam de viver aquilo que Deus estabeleceu para nós. Nós vamos viver a bênção de Deus, porque nossa mente é a mente de Cristo e transformada pela palavra de Deus. Então vamos lá. A primeira coisa é essa, ter consciência. Uma mente transformada, uma mente verdadeira, uma mente que se autoassume. A segunda coisa, não culpar a Deus.
Deus não tem culpa da tua procrastinação, da tua preguiça, da tua negligência. Deus não tem culpa. Nem Deus, nem as pessoas. A gente tem essa mania de culpar a Deus e culpar as pessoas por não executarmos alguma coisa. Então já coloca aí. Ninguém tem culpa, a culpa é minha. Certo? Eu sempre digo ao meu esposo, quando eu não executo algo, eu disse, a culpa foi minha. Aí ele, mas por que você não fez? Eu fiz, eu não sei. Eu só sei que eu não fiz. Eu digo, a culpa foi minha, o erro foi meu, eu podia ter tudo que acontecesse no mundo todo, mas a culpa sempre será nossa. Porque a gente que tem que tomar as decisões e atitudes certas. Então, não culpe sua família, seu casamento, seus filhos, por você não estar vivendo o seu propósito, o seu ministério. Você acorda mais cedo, durma menos, organize seu tempo. Mas não culpe a Deus e nem as pessoas. Fique aqui comigo na live. Não vá embora, eu tô vendo que saiu aqui 4 pessoas. Vocês fiquem aqui até o final, porque as chaves estão sendo liberadas. Envie o aviãozinho aí, porque tem gente precisando ouvir essa palavra. Então, não culpe a Deus e nem as pessoas. Assuma as suas responsabilidades. Outra chave que eu vou liberar aqui. Descubra as suas falhas. É você e mais ninguém agora. Você que vai ter que olhar e dizer assim, rapaz, eu tô errando aqui. Rapaz, eu tô preguiçando aqui, eu tô deixando pra depois, eu tô fazendo isso. Você que vai ter que descobrir as suas falhas. Não é ninguém que vai apontar o dedo pra você. É você que sabe aonde está errando. A verdade é essa, irmão. A gente sabe onde tá errando. O Espírito Santo nos mostra. A gente já fica com a consciência pesada. Nossa mente já... Poxa, é aqui que eu tô errando. Então, descubra onde você está errando. A outra chave é descubra aonde você está errando. Descubra as suas falhas. Quando você descobrir as suas falhas, você vai agora identificar a outra chave para vencer. Você vai descobrir o quê? Se eu descobrir as minhas falhas, então agora a outra chave para eu vencer a procrastinação é eu saber que estou perdendo, eu saber o que estou deixando de ganhar, é eu saber aquilo que eu estou deixando de viver, aquilo que eu estou deixando de executar. Uma chave importantíssima é a gente saber o que está perdendo. Vamos lá. Você tem 100 reais no bolso. Você sabe que tem 100 reais. Você perdeu 100 reais. Você, quando botou a mão no bolso, o dinheiro caiu. Aí você para e pensa, caramba, eu perdi 100 reais. Você fica triste. Então, uma das chaves para vencer a procrastinação é saber o que está perdendo. Estou perdendo meu casamento. Estou perdendo o ministério. Eu estou perdendo frutos. Estou perdendo crescimento. Quando você descobre o que está perdendo, você começa a entender que não quer mais perder. Você quer passar a ganhar. Porque você não aguenta mais perder. Então, essa é outra chave para a sua vida. Eu vou dar só mais uma... Eu vou dar algumas chaves para vocês, pra gente finalizar essa live. A outra chave é, defina prioridades. Isso, por exemplo, você vai começar o dia amanhã e a gente já vou lançar aqui um desafio nessa chave. Eu ia deixar pro final, mas vou lançar aqui agora. O desafio é definir prioridades. Em 24 horas, de hoje para amanhã, 10h30 da noite vai dar, até 10h30 da noite de amanhã. Você vai ter 24 horas para definir prioridades. Você vai acordar definindo prioridades. Qual é a primeira prioridade do teu dia? Você vai acordar e vai orar. Eu creio que essa é a sua primeira prioridade. Suas primícias. As primeiras horas do seu dia para Jesus. Fazer seu devocional, enfim. Ah, eu não tenho tempo. Acorda mais cedo. Eu tenho um filho. Acorda mais cedo, mais cedo, mais cedo, mais cedo. Não dá para dormir. Nem durma, se for o caso. Brincadeira. Brincadeirinha, gente. Brincadeira. Você vai dormir. Mas você precisa definir prioridades. Prioridades. Orar. Tomar um banho. É importante tomar um banho. Cuidar dos filhos. Arrumar café da manhã. Deixar na escola. Trabalhar. Voltou. Tirar um plano do papel. Economizar. Defina prioridades. Certo? Eu também vou deixar aqui outra chave importantíssima para você agora vencer a procrastinação segundo a Bíblia. Controle o seu tempo. Por quê? Porque o tempo é o fator primordial para a gente vencer a procrastinação. Se você não controlar o seu tempo, você nunca vai ter tempo para viver as coisas de Deus. Você precisa ficar menos tempo na rede social e mais tempo executando aquilo que é prioridade. Você precisa controlar o seu tempo no que você deixa ocioso.
Você tem 24 horas no dia, eu durmo 6 horas, eu durmo 8 horas. Então, eu tenho ali tantas horas, eu preciso determinar as horas certas, controlar o seu tempo. Porque definir prioridades, você precisa, além de definir as prioridades, controlar o seu tempo. Porque não adianta você ter um checklist. Quantas vezes eu fiz um checklist do meu dia e eu coloquei lá as prioridades. Eu começo aqui, tal, e durante o dia eu fui olhando e no final eu não controlei o meu tempo direito. Eu fiquei muito tempo fazendo algo que não era para fazer ou sem fazer nada e não dei conta daquilo ali. Então, você precisa controlar bem o seu tempo, tá? Outra chave para você vencer a procrastinação. Anota aí, porque essa live não vai ficar salva. Vai anotando, porque você vai vencer a procrastinação. Outra chave é você começar pequeno. A maior dificuldade para vencer a procrastinação é que a maioria das pessoas acha que precisa começar grande, precisa começar no muito, precisa começar fazendo tudo de uma vez. Mas não. Na verdade, vencer a procrastinação começa com atitudes pequenas. Você começa com pequeno. E eu sei que eu comecei o desafio e não terminei, mas daqui pro final da live eu vou fazer um desafio com vocês. E aí a gente vai vencer junto esse negócio aí. Então, quando você começa pequeno e você tem a sensação de realização, você se motiva para continuar fazendo. Vamos lá. Tem gente que bota assim, meta de 30 dias de dieta e academia. Você vai no primeiro, você vai no segundo, terceiro, aí a meta tá tão grande, acontece um problema, uma dificuldade, um problema na hora, enfim, você não foi um dia, desmotiva, se frustra e não finaliza. Mas coloca uma meta pequena, por exemplo, 7 dias. Eu vou 7 dias para academia, nem que eu vá passar 5 minutos todo dia, mas eu vou. Metas pequenas te dão sentimentos de realizações. Os sentimentos de realizações te dão a motivação para continuar executando aquilo que precisa ser executado. Ah, eu quero ler a Bíblia todo dia. Eu vou ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Não, irmão. Lê 1. Lê 2 versículos. Mas todo dia leia 2 versículos, até que no outro dia você lê 3, no outro 4, depois vai um capítulo. Metas pequenas trazem sentimentos de realização, o sentimento de conquista, de vitória, de crescimento, de que eu consegui fazer alguma coisa. As metas pequenas vão te ajudar a crescer e a desenvolver. Tá certo? Então, metas pequenas é importantíssimo. Execute na hora. Essa é outra chave aqui para você. Quando você sabe que tem que fazer uma coisa, não deixa para depois. Vai na hora, utiliza a motivação que veio agora. A gente tem um sensor na nossa mente, no córtex frontal, que ele é responsável. O córtex frontal é uma área do cérebro responsável em planejamento, organização. É uma área do cérebro que nos faz trabalhar melhor. Então, esta área do cérebro muitas vezes está entupida por emoções, ou ela está negligenciada por coisas fisiológicas. A gente precisa que o nosso córtex cerebral funcione bem. E para isso a gente recebe um estímulo nervoso, a gente recebe um estímulo neural sobre ele, que dura cerca de 3 segundos mais ou menos, esse estímulo da motivação, da realização. Ele vem assim, eita, eu tenho que fazer isso. Você recebe um estímulo por 3 segundos. Esse estímulo vem e você precisa executar na hora. Se você não executa na hora, esse estímulo vai embora. E aí você já volta a pensar, eita, deixa eu fazer o almoço primeiro, deixa eu fazer isso primeiro, deixa eu fazer aquilo. Quando vê o dia acabou e você não fez. Então, outra chave é execute na hora. Aproveite o estímulo cerebral que é lhe dado, aproveite essa oportunidade e execute, certo? Se você não puder executar, delegue para alguém. Não há problema em delegar. Desde que você não deixe de fazer. Você pode delegar uma coisa para alguém. Por exemplo, você tem que ir no mercado, você tá sem um pão para comer em casa e você precisa ir, mas você não pode ir. Aí você pede para alguém, e fulano, compra para mim. Hoje tem delivery, tem iFood, tem Uber Eats. Manda lá e delega para que isso aconteça, que isso funcione. Outra chave para você vencer a procrastinação segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Se você não tem condições de executar, e se você não tem como delegar, agende isso e se comprometa com você mesmo. Agende e se comprometa. Coloque lá e se comprometa em cumprir com aquilo ali. Tá certo? Então a gente aprendeu por que vencer a procrastinação segundo a Bíblia, como vencer. E agora a gente chegou no último tópico dessa live, que é quando vencer.
Quando é a hora de eu vencer a procrastinação? Quando é o momento certo? Será que é aqui e agora? Como é? E eu vim para te dizer, o momento, o quando é aqui e agora. Aqui e agora. Diga assim, quem tá aqui comigo ainda na live, eu quero ver quem tá comigo aqui agora. Deixa aqui, diga assim, hoje é a hora de vencer. Bota aqui, é hoje. Coloca, é hoje, é hoje. A gente tá aqui para falar sobre como vencer a procrastinação segundo a Bíblia. E a gente já aprendeu o porquê, o como e agora o quando. Então você que tá aqui comigo, coloca, é hoje. É hoje o tempo, o agora, o já de Deus sobre a tua vida para vencer. Coloca, é hoje. Por quê? Porque não existe amanhã. Deus, ele é o Senhor do tempo. Isso mesmo, vai botando aí, é hoje, a hora é agora, é a hora de vencer agora. Eu vou vencer agora, é hoje. Isso aí, meu povo. Olha minha pastora, irmã Lília. Beijo no seu coração, lhe amo. Olha ela aqui com a gente. É hoje. Coloca aí, é hoje. Por quê? Porque o amanhã a Deus pertence. Só Ele tem o domínio do tempo. Deus domina o passado, o presente e o futuro. Ele é o dominador do tempo. Só Ele tem o domínio do amanhã. A procrastinação é deixar para depois aquilo que é para eu fazer agora. Se é deixando para depois, então eu estou confiando que eu tenho um tempo que não me pertence. Eu tô confiando que amanhã eu vou estar viva. Eu tô confiando que mais tarde eu tô viva para executar. Então, você não tem o futuro. Você só tem o aqui e o agora. É o presente. É hoje. Coloca aqui. É hoje. É hoje. É hoje a hora de vencer. Não é amanhã. Você vai vencer hoje. Aqui e agora, porque o amanhã pertence a Deus e não a você. Quando você procrastina, você começa a dizer que você é o Senhor do tempo, mas na verdade, Deus é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo e não nós. Então, quando nós procrastinamos e deixamos para depois, nós estamos dizendo que eu tenho o domínio da minha vida e do meu tempo. Ninguém sabe o dia que vai fechar os olhinhos, não, irmão. Ninguém sabe o dia que vai morrer. O que a gente sabe é que o presente é agora. E ele é o Deus que é o Senhor do tempo, mas ele é o Deus do já. Deus, ele pode demorar 1000 anos ou um dia para executar. E Deus também pode fazer aqui e agora. Ele é o Deus do já. E eu creio que o Deus do já está nessa live. O Deus do aqui e do agora. Ele está nessa live. E é hoje o dia da gente vencer todas essas etapas. Bom, a gente tá chegando no final agora. Nós só temos o presente. E você já entendeu isso. E só porque vocês ficaram comigo até o final, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa live salva por 24 horas. E você vai ter o compromisso de enviar ela para outras pessoas. Vou deixar por 24 horas para você assistir novamente, anotar tudinho. E agora eu vou começar um desafio com vocês. Não vá embora da live, porque eu vou orar por cada vida que tá aqui. Para que a gente possa vencer a procrastinação, vencer os obstáculos e dificuldades das nossas vidas. E aquilo que fica para depois, para amanhã. E passar a viver a plenitude, a promessa, a completude e a plenitude de Deus no aqui e no agora. Chega de deixar para viver esse ministério amanhã, esse casamento amanhã, tudo amanhã. Não, você vai viver hoje. Então não vá embora que eu vou orar por você. Orar pela sua casa e pela sua família. Mas neste momento eu quero fazer um desafio com você. Isso mesmo. Um desafio de 24 horas. Lembra que eu disse, não adianta metas grandes, não adianta 30 dias, 21 dias, 7 dias, não. A gente vai começar com metas pequenas e quando a gente cumprir essa meta de 24 horas, a gente vai estar preparado para viver algo maior. Quando a gente realiza algo pequeno, a gente vai conseguir realizar algo grande. Então, não se preocupe em estar fazendo coisas grandes, se preocupe em fazer alguma coisa, mesmo que isso seja pequeno. Então, qual vai ser o desafio? Em 24 horas, você vai definir prioridades e vai executá-las. Até as 11 horas de amanhã, às 23 horas de amanhã, você vai fazer só o que é prioridade. Você não vai deixar coisas secundárias te impedir. Você vai colocar as prioridades. Quem vai estar comigo aqui? Eu quero que você coloque, eu vou. É quem aceita esse desafio. Em 24 horas, você vai colocar as suas prioridades e vai executar suas prioridades. É um dia só, minha gente. Um dia colocando em prioridade aquilo que é espiritual em primeiro lugar, familiar em segundo lugar,
profissional, sonhos, metas, objetivos. Então coloque eu vou. Em 24 horas você só vai fazer o que é prioridade. Você vai começar suas orações, o seu devocional com Deus. Você vai acordar, vai fazer, vai ajeitar seus filhos. Eu não sei como é a sua rotina, você sabe o que é prioridade. Então quem vai participar junto comigo, coloca eu vou, eu vou, eu vou. Fica aqui junto comigo nessa live, porque eu ainda vou orar pela sua vida. A gente vai ficar 24 horas. No final do dia, amanhã, 11 horas da noite, você vai colocar uma foto no seu Instagram, no seu story. Você vai fazer uma selfie, você vai tirar foto de qualquer coisa, você não quer aparecer. Você tira uma foto e bota assim, eu venci. E vai me marcar. Bote, eu venci. Eu venci. E vai me marcar. Só isso. Ninguém precisa saber o que você venceu. Certo? Você sabe o que você venceu. E você vai botar eu venci, hashtag eu venci, vai botar @AndreaLPoroca. E eu vou repostar aqui no meu Instagram. Todos vocês que estão botando aqui eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. É um desafio pequeno, apenas um dia, 24 horas, priorizando tudo que você precisa priorizar. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E depois as outras coisas, tá certo? A gente vai encerrar a live agora com uma oração. Mas 24 horas. No final do dia, você vai postar uma foto, botar eu venci e me marcar, que eu vou repostar aqui nos meus stories. Beleza? Vocês botaram aí eu vou. Então vamos orar agora em nome de Jesus. Lembrando que semana que vem, terça-feira que vem, a gente vai ter mais uma live sobre procrastinação. Não acabou por aqui. Temos mais coisas para aprender. E a gente tem coisas pra deixar de novidade. Tem uma novidade muito top que tá chegando aí. Tem algo lindo e maravilhoso que Deus nos entregou e que vai chegar pra vida de vocês. Então, terça que vem tem novidade pra contar a vocês. Eu vou só contar na live, tá? Só na live. Então, eu vou orar agora, nesse momento, pela sua vida, pelos seus projetos, pelo seu ministério, pela sua família, por tudo que Deus te entregou. Porque eu creio que você vai viver sinais e maravilhas de Deus. Você vai ver a mudança de Deus. Você vai viver uma mudança, porque hoje você está tomando a atitude de mudar. Sua consciência mudou. E eu creio que você vai viver essa vitória em nome de Jesus, tá? Execute tudo que você aprendeu aqui. Execute, tá certo? Então vamos orar. Semana que vem, terça-feira, nós nos encontramos aqui. Terça-feira, mas eu vou botar o horário, tá certo? Porque provavelmente vai ser mais tarde e eu vou botar tudo direitinho. Você me acompanha aqui nos stories, que eu vou contar todos os detalhes da live, o dia e a hora, tá certo? Em nome de Jesus, esteja aqui comigo. Vamos orar. Se você tem algum pedido de oração, coloca aí. Se você tem alguma necessidade de oração, coloca aí pra gente orar também. Que aqui é live de crente, irmão. É de crente, a gente ora. Vamos embora. Vai executar isso aí, Tassi. Vai executar em nome de Jesus, Tassi. Ô, glória. Vamos orar. Olha aí, ó. Tem a menina aqui dizendo que a amiga dela compartilhou a live pra ela e ela tá aqui. Tá vendo que bênção? Gente do céu, aí, ó, obrigada, amiga, creio que foi Deus que colocou essa live na minha vida. Deus é maravilhoso. Tá vendo como vocês são um vaso de Deus? Vocês são instrumentos, vocês têm um potencial incrível. Gente, vou deixar essa live salva por 24 horas. Então, você que chegou na metade, você que chegou no final, assiste novamente, desde o início. Deus falou poderosamente. Então, você não pode perder essa live. Assiste de novo. Ó, os pedidos de oração pelo meu pai e minha mãe, pela saúde. Oração por minhas filhas que se encontram afastadas. A vida pelo meu filho, minha família, pelos meus projetos. A outra que tá enferma. A gente vai orar aqui e agora, tá bom? Minha amiga também compartilhou comigo. Ó, acabei de chegar de discipulador. Que coisa linda. Então fala o seguinte, Adi. Assiste essa live de novo. Tem coisa assim extraordinária de Deus pra tua vida. Não perde. Assiste de novo. Coloca como prioridade na sua vida. Aí, pela oração pela minha família, emprego do meu filho. Então, vamos orar. Você vai colocando aí, a gente vai apresentar cada pedido, tá bom? Senhor, meu Pai, nós queremos te glorificar por esta live, que foi uma bênção. Pai, a gente sentiu tua presença, nós fomos instruídos pela tua palavra. Como é bom, Senhor, estarmos aqui reunidos, Senhor, aprendendo a tua palavra e sabendo que precisamos, Senhor Deus, executar tudo aquilo que o Senhor já confiou na nossa vida. Nos ensina, Senhor Deus, a ter uma mente consciente, repreende a mente autodestrutiva e encoraja, motiva, Senhor Deus, a cada um que está aqui nessa live. Pai, em nome de Jesus.
Eu te apresento cada vida que entrou e cada uma que precisou sair. Eu te apresento a família, os projetos, os sonhos. Eu te apresento, Senhor Deus, cada pedido de oração e te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha entrar com milagre, que o Senhor venha entrar com cura, libertação, salvação, que o mover do teu Espírito venha entrar na vida de cada um, de cada pedido de oração aqui, Senhor. Abre portas. Entra, Senhor Deus, com cura. Entra com o teu poder, Senhor Deus, com o teu efatá. Abra sobre ele, Senhor Deus, as comportas dos céus. Pai, em nome de Jesus, olha por cada vida aqui que estava em procrastinação, em preguiça, em negligência, em ociosidade. Pai, em nome de Jesus, repreenda isso, este mal, e estabeleça uma vida de conquista, de realização, de motivação, de ânimo, Senhor Deus, para executar. Dê força e coragem. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Amém? Quem concorda, diga amém. Oh, glória. Aleluia. Gente, tem algumas perguntas que fizeram aqui. Quem quiser ficar comigo, fica aí que eu vou responder as perguntas, tá? Eu separei algumas perguntas aqui para responder sobre procrastinação. Vou responder rapidinho. E quem quiser, fica aqui comigo. Então, vamos lá. Essa aqui eu achei muito engraçada, gente. Eu achei muito engraçada. Eu ri tanto com essa pergunta quando botaram. Eu ri, minha gente. Eu ri. Olha a pergunta do rapaz. Procrastinar sempre será ruim? Ou ficar em casa de boa de vez em quando é bom? Gente, procrastinar sempre vai ser ruim. Porque procrastinar é deixar para depois algo que precisa ser executado como prioridade no agora. O ficar de boa em casa eu vou entender como o momento do descanso. O momento do descanso é um e o momento do trabalho é outro. Quando Deus criou os céus e a terra, ele disse assim, 12 horas do dia, as horas de trabalho. Depois, à noite, não era o tempo do descanso. E ele criou o sábado para descansar. Então, tem tempo para trabalhar, tem tempo para descansar. E a procrastinação é quando a gente exagera no descanso, na preguiça e deixa de trabalhar. Então, tem que ter o equilíbrio. Então, eu ri muito com isso. Como saber onde eu erro? Uma autoanálise. Como vencer a culpa? Entendendo que Jesus, ele tira toda a culpa de nós quando nós nos arrependemos. Se arrependa do que você está fazendo. Encontre esse erro, se arrependa e acredite que o sangue de Jesus, ele nos limpa, nos lava, nos purifica, nos justifica de toda a culpa e de todo o pecado. Então, você muda o seu comportamento, se arrepende e Jesus entra ali e livra você da culpa. A ansiedade me atrapalha, o que eu faço? A ansiedade é a preocupação com o futuro e eu já lhe disse, você só tem o aqui e o agora, o presente. Se preocupe com o agora. Aí você não vai ter tempo para pensar no futuro. Porque tem tanta coisa para fazer agora, irmão. Só em pensar no que eu tenho para fazer agora, eu não tenho tempo para pensar no meu futuro. De tanta coisa que eu tenho para fazer agora. Como não negligenciar? A gente aprendeu na live toda, então tu assiste a live de novo. Vice, porque eu não vou repetir aqui não pra gente se embora. Deixa eu ver mais. Procrastinar é perder tempo? Claro que é perder tempo. E quem perde tempo perde muita coisa. Perde a plenitude, completude, as promessas de Deus. Perde vida e perde dinheiro. Perde muita coisa. Perde tempo, perde tudo. O momento de perguntas não vai ser agora, porque a gente já chegou no final da live. E na próxima live a gente vai fazer o momento de perguntas, tá? Então, se você tiver perguntas para fazer, já separa aí para a próxima live, que a gente vai tirar dúvida de tudinho. Mas teve uma irmã, uma pergunta que ficou aqui, que é assim: o que fazer quando extrapolamos um prazo por causa da procrastinação? E agora? Talvez seja tarde. Não, não é tarde. Você vai pedir desculpa, vai se justificar, contar a verdade e vai cumprir com a sua responsabilidade. Você vai lá e cumpre com aquilo que você tem que fazer. Pode não ser tarde demais, você precisa fazer. Você só vai saber se é tarde demais se você correr atrás disso. Então, se desculpe, cumpra com suas responsabilidades e faça aquilo que tem que ser feito. E aí só Deus vai poder te responder se é tarde demais. Acredito que para dizer tarde demais deve ser algo emocional. Deve ser algo do relacionamento, deve ser algo familiar, deve ser alguma coisa no casamento. Nunca é tarde demais. Se você faz aquilo que tem que ser feito aqui e agora. Utilize o tempo, controle o tempo e coloque as prioridades. Então é isso, meu povo. Beijo no coração. Falei muito hoje. Eu espero que a próxima a gente controle melhor este tempo, tá? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e espero que tenha sido bênção para você, tá? Fiquem na paz. Agora eu vou tentar salvar a live, porque eu não sei, né? Minha primeira live. Vamos lá. Se alguém tiver aqui e puder me ajudar, vai ser bom. Eu acho que tem que fechar primeiro, né?
Eu acho. Vamos lá. Encerrar agora.